Boa tarde a todos. Isso, pode fechar. Boa tarde. Boa tarde.
Quando faz flexões, eu vim recuperar de novo. Recording in progress. Aqui. Oi, boa tarde. Deixa eu só pausar aqui. Boa tarde a todos, todas. Mais um minutinho, o doutor Diego já vem chegando para nos acompanhar e alguns esclarecimentos sobre os últimos informativos. De robótica para os alunos. Eu tive aqui conversando aqui sobre retomar se o colégio de interesse, o senhor até tinha dito que estava, como estava ainda naquela incerteza de os alunos virem presencial, não quero esperar para a gente ver mais. Alexandre, então, conversei sobre robótica aqui com o pessoal, e o que me disseram? Começa, fale, desistem. Então, Alexandre, eu acho que nós não vamos, pelo menos agora, Alexandre, iniciar assim. Tem pais que estão mandando alunos também, outros não estão vindo, mas, Alexandre, acho que agora não vamos começar isso não, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Tudo bem? Tudo e aí, como é que estamos? Tudo tranquilo? Eu sei que o aluno vaga, né? Não é a escola, é direto para você, né? Não, é para a escola. Tá. Mas olha, Alexandre, vamos ao princípio deixar. Mais um minutinho, Diego. Tranquilo. É só ter que fechar os microfones aí, eu acho. Também às vezes vai que o pessoal procura e já está. Fechou. Aí consegue. Alexandre, obrigado, viu? Tudo de bom, Alexandre. Só desligar o microfone aí. Aê. Então, acho que podemos começar, doutor Diego. Um dia ela fazia uma palestra de alguma coisa, e às vezes tinha aquele curso de... Sabe, o curso de... Beleza, vamos. Quer fazer uma abertura aí, Douglas? Eu já vinha dizendo boa tarde e convidando a todos para esse nosso encontro. Quero aqui reiterar esse início, então, e falar da importância do tema, né, doutor Diego? O tema é alguma coisa que pode... A gente tem que ter alguns esclarecimentos, já tirar algumas dúvidas para podermos compreender a atual situação e aquilo que está acontecendo dentro desse cenário, todo e as condicionantes que vêm por aí do ponto de vista trabalhista. Então, quero agradecer a todos que estão aqui, vou pedir para que fechem seus microfones, pelo menos por enquanto. Doutor Diego, seja bem-vindo e a fala é sua, por gentileza. Obrigado, Douglas. Boa tarde a todos. Bem, o Cinep disponibilizou aí no início da semana um documento do Ministério Público do Trabalho que versa, é mais um documento naquela multiplicidade de documentos que todos vocês têm recebido a respeito de medidas por conta da Covid.
Então, nós o dia inteiro recebemos Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, CESA e outros órgãos, todo mundo falando como deve ser e como não deve ser o trato do assunto Covid dentro das escolas. E aí, como cada um acha que... E aí eu vou respeitar o achismo de cada um, mas é só achismo, com a única diferença que alguns achismos têm um peso um pouquinho maior. Então, é sobre isso que eu quero esclarecer todos os que estão aqui, né? Como eu tenho esclarecido sempre que eu me manifesto quando a gente vai falar sobre coisas do Ministério Público, o que eu acho, o que cada um que está aqui acha, é só a opinião de cada um. O Ministério Público, quando ele acha alguma coisa sobre qualquer assunto, ele tem a prerrogativa de orientar todo mundo dizendo, olha, eu acho isto. Ele não diz eu acho, ele diz eu penso assim. E, normalmente, ele recomenda coisas a partir dessa forma de pensar. Tá? Isso quer dizer que ele está certo? Não. Não quer dizer que ele está certo, mas quer dizer que esse é o pensamento dele sobre o assunto. Então, sobre o assunto Covid, para introduzir a questão para vocês, o Ministério Público montou um grupo de trabalho que já está há algum tempo operando nacionalmente, tentando ver quais as medidas que eles acham que seriam as adequadas para proteger os trabalhadores, que é o foco deles, né? Então, o foco do Ministério Público do Trabalho é a atuação em cima das relações de trabalho. Existem a questão dos alunos, existe a questão das pessoas, mas aqui, no caso, seria dos trabalhadores. E, no Paraná, esse grupo avançou e editou essa resolução que foi disponibilizada para todos vocês. E como quem se deu ao trabalho realmente de ler, porque é uma recomendação extensa, nós temos 41 considerandos e depois 20 e poucas recomendações do Ministério Público do Trabalho. Então é coisa pra caramba, né? Quando a gente começa a olhar, não digo que o assunto não seja sério e que a gente não tenha que tratar, mas é muita coisa para digerir de uma vez só. E aí acaba, no final das recomendações, tendo o seguinte problema. Eu diria que 90% do que está ali, as escolas já cumprem. E cumpriam muito antes da recomendação da CESA 98 ter sido editada. Como a gente vem dizendo há muito tempo, o setor de ensino foi o primeiro que montou o protocolo de retorno. Em abril, para maio do ano passado, eu escrevi esse protocolo nacional pela FENEP, quando ninguém estava falando disso. Então, a gente já demonstrou para todo mundo a preocupação das escolas em garantir a segurança, dentro daquilo que é possível. Porque o ideal, né, às vezes, é inimigo do possível. Então, para quem não paga a conta, quem não tem que amarrar tudo isso para fazer funcionar, é fácil falar. Não quero que me entendam errado, que eu tenho colegas, amigos no Ministério Público, mas eles, às vezes, falam como se só existe um lado. Eles botam na mesa a opinião e o resto que se vire. E aqui, como eu vou colocar para vocês aqui nessa abordagem, existem alguns assuntos extremamente delicados em relação a essa recomendação. E eu vou a eles agora. Então, primeira coisa, é uma recomendação? É. Para deixar muito claro, recomendação do Ministério Público significa o quê? Faça do jeito que eu estou dizendo que é, ou arque com as consequências de fazer diferente. Então, assim, é muito bonito colocar recomendação no topo do documento do Ministério Público, quando eles, diferente da gente, se você não fizer o que ele quer, ele pode abrir investigação, ele pode abrir inquérito civil público, e ele pode, inclusive, chegar ao ponto de entrar com ação civil pública contra a escola que não cumprir, para fazer valer a opinião dele. Se vai ganhar ou não vai ganhar é outra história. Então, vou reiterar aqui. Não quer dizer que ele está certo, mas quer dizer que ele tem a caneta para apertar um botão e fazer a coisa andar, se alguém não cumprir o que ele acha que é o correto. Então, tendo em vista essas cautelas, né, que pode ocorrer, e isso foi dito, nós fizemos, antes de divulgar essa nota, nós divulgamos uma primeira nota pelo Cinep, dizendo que a gente ia marcar com o Ministério Público, para tentar entender, porque tem uns 10% da recomendação que ele fez,
que não bate com a recomendação que a própria Secretaria de Saúde editou. Então, se um órgão técnico, um órgão de saúde, que tem a responsabilidade funcional e até criminal de orientar corretamente em termos de saúde, diz que a coisa funciona dentro de um quadrado, por que é que o Ministério Público vem com uma recomendação que tem uns 10% que estão fora do quadrado? Então, nós chamamos o Ministério Público, marcamos uma reunião com eles, explicamos essa nossa, vamos dizer, ponderação, e a resposta que nós tivemos, dita em vários tons diferentes, foi de que essa é a posição deles. E ao final da reunião, inclusive eu questionei, bem, mas e esses 10%, porque se vocês acham isso e acham que estão certos, por que vocês não pedem para a CESA alterar a recomendação? Ah, porque eles não vão alterar. Então, se a Secretaria de Saúde não vai alterar, por que a gente teria que alterar o nosso comportamento? Bem, na prática, voltamos ao início. A resposta foi, essa é a nossa posição e quem decidir ir contra essa posição vai ter que arcar com as consequências, eventualmente, de sofrer algum tipo de averiguação. Se eles vão ter perna para isso, braço para isso, se vão chegar na escola X ou Y que não queira, é outra história. Mas foi essa a posição, né, professor Douglas, categórica deles, né? Eles não vão mudar de opinião. Então, onde que a coisa pega? Se vocês estiverem com a recomendação aí na frente, né, os pontos problemáticos da recomendação, só alguém está com o microfone aberto aí. Opa. Os pontos problemáticos da recomendação, tá, começam com a questão da consideração ou não consideração da COVID como doença de trabalho. Então, esse é um problema delicadíssimo. Tem vários itens da recomendação ao final, especialmente o item 12 e o item 17, que são extremamente problemáticos. Eu julgo que ele é o mais problemático de todos, tá? Que significa que todo mundo que estiver com COVID ou com suspeita de COVID não só deve ser afastado. Essa parte deve ser afastado está na resolução, mas a escola deve inserir no PPRA, no PCMSO, naqueles documentos de saúde e medicina do trabalho, de que está assumindo que a COVID é doença profissional. Então, não é só adotar as questões do protocolo, é assumir dentro dos seus documentos internos que tem medidas de segurança e contingência para a COVID, considerando-a como uma doença profissional. E indo mais além no item 17, dizendo que, no caso de ocorrência, deverá editar a CAT, deverá emitir a CAT. Tá? Nós tivemos foi até uma discussão, um debate mais que uma discussão um pouco acalorada com o Ministério Público, porque a procuradora que está encarregada disso, até de uma maneira meio apaixonada, né, professor Douglas, defendeu enfaticamente por que é que a gente não queria emitir a CAT para o pessoal, qual que seria o problema. E vou explicar para vocês, alguns conhecem isso, outros não, então vou explicar rapidamente. Na última reforma que nós tivemos na lei previdenciária, criou-se um percentual, um diferencial de pagamento, quando você é afastado por doença, no auxílio doença normal, vamos chamar assim, não acidentário, você não ganha 100% do benefício, você ganha uma proporcionalidade. E quando você é afastado por auxílio doença acidentário, que é por doença profissional ou por acidente de trabalho, você ganha o valor cheio. Então, a procuradora falou, doutor, por que é que vocês não querem emitir a CAT? Porque daí quem está se afastando pela doença não está tendo benefício cheio. Né? Então, nós ficamos com aquela cara de, o que você quer que eu diga?
tem 18 milhões de contaminados, 1/3 deve ser profissional seletista, está querendo que 6 milhões de pessoas no Brasil emitam a CAT para pagar 6 milhões de benefícios. Não é 6 milhões de doentes afastados. Porque se eu emitir a CAT, o problema não é só o benefício. Eu vou ter um problema que muitos devem ter passado no passado. Não é bacana, não é bonito, mas é a verdade. Muita gente teve que demitir no ano passado, correto? Isso. Se nós tivéssemos emitido a CAT, pura e simplesmente, o artigo 118 da Lei Previdenciária 8.213 diz que o empregado que é afastado por auxílio, afastado por doença ou por acidente de trabalho tem 1 ano de garantia de emprego. Então, ficou um debate muito delicado, porque na cabeça deles nós estávamos sendo insensíveis, sabe? Seria um absurdo não emitir a CAT. Sabe? Por que nós não queremos emitir a CAT? A gente quer sacanear os trabalhadores. Foi mais ou menos esse o tom que saiu da conversa. E nós também não entramos num debate profundo, até porque eu já estou acostumado com esse tipo de debate, então a gente vai chegar nesse ponto que é a conversa de hoje. Ou a gente cumpre, ou a gente não cumpre com a recomendação. Pessoalmente, eu não posso chegar aqui enquanto Sinep, né, Douglas, e dizer isso. Então, estou pegando esse primeiro bloco de problemas para dizer: a lei obriga? Não. Tá? A lei obriga a emitir a CAT quando tem doença profissional ou quando tem acidente de trabalho. Tá? E nesses casos, o que aconteceu? Inicialmente, o governo Bolsonaro tinha ditado um decreto dizendo que a Covid não era doença profissional. E aí o assunto foi parar lá no STF. E o STF disse: isso não pode. Você não pode antecipadamente dizer que uma doença não é profissional. E aí criou-se na cabeça das pessoas a opinião de que o Supremo Tribunal Federal teria considerado a Covid como doença profissional. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Supremo disse que não pode dizer o contrário. Não dá para dizer que é e nem que não é. Então, o decreto do governo é inconstitucional. Mas isso não quis dizer que toda doença, toda a Covid que ocorra com um trabalhador seja uma doença profissional. Por isso, eu não posso emitir a CAT para todo mundo e em todas as situações. Mas é isso que está na recomendação Essa parte tem 11 centímetros. Então, esse item 17, junto com o outro item, são extremamente delicados, porque eles estão pedindo que vocês assumam abertamente que a Covid é doença profissional e que não só vocês vão alterar o sistema os seus documentos, o PCMSO e PPRA, quanto vão emitir a CAT para todas as situações que tenham com trabalhadores, independente se foi ou não foi. Eles querem que vocês adotem uma presunção absoluta de que, se um trabalhador de vocês pegou, né, essa doença foi profissional, independente se ocorreu ou não ocorreu, até porque a gente não sabe investigar onde é que a pessoa pegou, tá? Mas você emitiria a CAT. E no instante que você emitir a CAT, você confessou. Para efeito burocrático, você está assumindo abertamente que foi, a Previdência vai pagar o benefício, só que a reboque, você tem uma confissão tua de que a doença foi profissional e poderão vir as ações das mais variadas com uma confissão expressa sua de que a doença foi profissional. Então, senhor Douglas, é assim, só foi por blocos. Okay. Esses dois pontos, enquanto Sinep, a gente não escreveu isso abertamente porque realmente a gente não quer entrar numa guerra com o Ministério Público, até porque eu acho que eles não têm braço para fiscalizar todo mundo. Então, capaz que eles façam isso por denúncia, mas não saiam fiscalizando escola por escola quem fez ou quem não fez. Mas eu não recomendaria nenhum cliente meu a emitir a CAT, né, abertamente, ou mudar seus documentos enquanto não ficar claro qual é o posicionamento dos tribunais. E hoje não há posicionamento dos tribunais expresso dizendo que é. Até porque não é. Só para dar mais uma informação para vocês, no meio do debate com a procuradora, ela mesma, eu coloquei assim, tá, e se a pessoa está de férias e pega,
Ah, nesse caso, com certeza não precisa. É, mas na tua recomendação não está dizendo isso. A tua recomendação não está dizendo que tem que averiguar, que a depender da situação, em situação A, B ou C, será ou não será. Está aberto, está dizendo, pegou Covid e tem que emitir a carta. E ela ficou meio vendida e entrou naquele debate ideológico, né, professor Douglas, de dizer por que a gente não estava querendo emitir a carta. Não, né, eu não estou querendo. Então, assim, em síntese, esse, para mim, é o ponto mais delicado dessa recomendação. Né? Então, só que é uma decisão muito particular de cada um, se faz ou não faz. Eu, como advogado, diria, não faça. Tá? Corro o risco de ser fiscalizado, sofrer uma ação civil pública, de ser chamado no Ministério Público para me explicar? Sim, corre o risco. Mas entre esse risco e o outro, eu prefiro ficar com o risco de ser chamado pelo Ministério Público. Neste tópico em específico, tá? Não estou falando de descumprimento do protocolo, essas coisas. Eu nem vou me ater aos 90% que a gente já tem discutido nesse ano e meio bastante. Tem que cumprir o seu protocolo, tem que seguir quase tudo que está ali, a gente tem que fazer mesmo. Mas esse ponto, eu diria que não. E o segundo ponto, né, que, na verdade eu falei de dois juntos, né, o outro ponto que eu julgo muito delicado é a questão da máscara. Tá? Eles construíram uma interpretação muito forçada, mas não sei se vai ser vencedora ou não, com a seguinte linha de raciocínio. A lei determina que os empregadores forneçam EPI aos trabalhadores. Tá? Bem, a lei determina que forneça EPI para os trabalhadores quando eles têm uma situação que necessita do EPI. E aí vem a pergunta, neste momento de pandemia, o uso ou não de máscara é ou não é obrigatório? A resposta seria, é obrigatório. Se é obrigatório, eu estou só elencando o raciocínio do Ministério Público, como é que ele chega. Então, se é obrigatório, é porque é necessário para trabalhar usar máscara adequada para isso. Aí ele dá um salto e diz, se a máscara é obrigatória, ela é EPI. E se é EPI, teria que ser um EPI com qualidade suficiente para proteger o trabalhador. E se é um EPI que tem que ter qualidade suficiente para proteger o trabalhador, aí nós vamos ali para o item número 20 e vamos verificar que eles tiraram lá de uma cartola que a máscara que as escolas, e não é as escolas, todo mundo deveria, todos os empregadores deveriam fornecer, não é máscara de pano, não é a máscara X ou Y, e sim a máscara PFF2 N95. Que é aquela máscara especial. Eu não vou dizer, veja, eu não estou querendo dizer que não é uma máscara boa, não estou dizendo que, de repente, eu não a usaria, eu só estou querendo dizer que eles fizeram toda uma costura para dizer que existe uma obrigação legal de ter EPI e que o EPI seria este, e que se a escola não fornecer esse, estará descumprindo a obrigação de fornecer EPI e, por conta disso, poderia ser responsabilizado por qualquer infortúnio. Então, essa é uma situação bem delicada. Se é ou não é EPI, o que eu posso dizer para vocês também, como parecer. Né? A lei não colocou esta máscara como EPI. A lei diz que é o Ministério do Trabalho que tem que dizer quais são os EPIs, através do seu órgão específico. E isso não foi dito. Não foi dito por vários motivos, e eu já sei o que o Ministério Público diria se a gente tivesse feito essa pergunta, professor Douglas. Eles teriam dito, o governo Bolsonaro não faz nada para proteger. E teria sido uma resposta ideológica. Ainda que possa ser até verdade. Que, nesse momento, nós não temos uma instrução normativa, um documento do Ministério do Trabalho que diga qual é... Aliás, primeiro, se a máscara é ou não é EPI, e se ela é EPI, qual é a sua qualificação necessária para atingir a finalidade. Se é a máscara de pano, se é a máscara X, a PFF2. Então, mas não existe. Então, ponto final seria esse. E aí, na mesma medida que a questão a questão da CAT, aqui é a questão da máscara. Devo fazer ou não devo fazer? Porque aqui eles estão querendo obrigar duas coisas. Aliás, três coisas. Primeiro, que você altere PPRA e PCMSO
para nesses documentos constar que isso aqui é IPI, ou seja, assumir que é IPI. Segundo, que o IPI é deste jeito. E terceiro, fornecer. Então, aí vocês estariam obrigados a fornecer e a fornecer neste modelo. Tá? Delicadíssimo. Né? Aí, aqui eu tenho até uma recomendação que seria caso a caso. Quanto custa isso? No início não estavam nem disponíveis, lembra essas máscaras? Digamos que agora elas estejam disponíveis para compra. Não tenho certeza se estão, mas digamos que estivesse. Bem, aí poderia ser uma questão de custo. Então, como recomendação, realmente, aí cada um avalia dentro do seu bolso, dentro da sua medida, se quer ou não quer fazer isso. Porque é bem diferente as consequências de dar uma máscara nessa qualidade, é uma questão de custo financeiro, você pode fazer uma questão de custo, um cálculo de custo-benefício aqui, que é bem diferente da questão do acidente de trabalho, tá? Mas a resposta jurídica seria, atualmente não é colocado como EPI para as normas do Ministério do Trabalho. E como último ponto ali para abrir para perguntas, que eu julgo, o último ponto que eu julgo delicado, porque os outros eu acho que já estamos cumprindo, é a questão da pessoa que coabita com alguém que é do grupo de risco. Então, nós temos um problema, uma solução que não está resolvido, que é a questão do grupo de risco. No Brasil não tem lei dizendo que o grupo de risco tem que ser afastado. No Paraná nós não tínhamos norma até pouco tempo atrás. E com a resolução 98, a Secretaria de Saúde disse pode chamar o grupo de risco. Quem já me ouviu falar várias vezes sobre esse assunto disse, pode, se deve ou não deve é uma questão mais delicada. Mas segundo a resolução da CESA, pode, preferencialmente deixe remoto, se não der pode chamar, faça medidas adicionais de cautela, mas pode. Então, aqui, novamente, o Ministério Público do Trabalho está dizendo afaste o grupo de risco, está indo contra a resolução da CESA, e está indo mais adiante, está dizendo não só afaste o grupo de risco, como afaste os trabalhadores que habitam ou coabitam com pessoas que são do grupo de risco. Tá? No resto do Brasil, a gente já teve esse debate, teve decisão a favor, já teve decisão contra, mas é uma coisa que todo mundo quer proteger ao outro, mas todo mundo vai proteger ao outro, então fecha tudo e fica todo mundo em casa. Né? Mas não é possível isso. Então é o que eu disse, o ideal de um lado não é o ideal do outro. Como fazer esse equilíbrio? Mas o Ministério Público colocou isso, a recomendação está aí. Hoje não tem lei dizendo isso, hoje a CESA, pelo contrário, diz que pode, tá? Nós colocamos essa questão ao Ministério Público e eles fizeram ouvidos moucos, né, Douglas? Sim. Fizeram ouvidos moucos dizendo, mas não seria bom, né? Muita coisa seria boa. Mas, e aí, novamente, eu coloco, cada um aqui, dentro de sua esfera de decisão, que decida. Nós estamos esclarecendo os pontos nervosos da recomendação para que ninguém se surpreenda se, de repente, por denúncia, que a gente nunca sabe de onde vem a denúncia, né? Aí alguém denuncia, você recebe uma notificação de que foi aberto um inquérito civil público no Ministério Público contra você e você fica pensando de onde que veio isso. Vem daqui, tá? Não quer dizer que você está errado, mas quem adotar posicionamentos contra, né, pode se ver nessa situação. Eu vejo esses 3 pontos como extremamente delicados, professor Douglas, mas eu acho que é aqui que residiria o quadrado nervoso dessa recomendação. Eu só quero aproveitar que os que estão aqui para dizer que esse assunto é tão delicado que fez com que a FENEP e o SINEP tivessem que editar um parecer que vocês devem ter recebido. Você vê como é que é o grau de loucura. Um grupo puxa para que a gente proteja, aí tem gente que não quer se vacinar e a gente tem que editar um parecer para dizer que tem que se vacinar, inclusive de que é possível mandar por justa causa, caso a pessoa realmente não queira mandar embora. Você vê como nós temos os extremos, né? Um extremo puxando do outro lado, dizendo que a gente tem que proteger todo mundo e indo muito além do que a lei diz, e o outro indo totalmente contra o que a lei diz. Então nós temos tudo, nós vivemos nessa loucura, nesse manicômio, né?
e temos que ir ajustando as pontas. Mas da minha parte, Douglas, assim, só para dar um pano de fundo e fechar pelo menos o contexto geral da recomendação, seria isso. Eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu já escutei enquanto representante do Cinep aqui, e também enquanto educador, enquanto dono de escola, e que faz com que a gente, às vezes, fique refletindo sobre algumas coisas, né? E eu sei que a pergunta é ampla e parece banal, né? Por que só com as escolas, às vezes, perguntam? Isso é só com as escolas ou tem outros segmentos? A gente observa aí outros segmentos que a gente não precisa dar como exemplo, mas no seu olhar, qual é o significado disso? Não, acontece com outros segmentos, Douglas. Mas eu vou dar... O Ministério Público ele tem focado nos segmentos que ele julga, sempre é ele, né? Porque não tem certo, ele julga que alguns segmentos são mais sensíveis em termos de difusão e contaminação. Coisa que eu acho que, no caso da educação, ele está errado. Né? Em termos de números, não é a escola que é propagadora. Está aí para quem quiser ver, né, que não é. O outro segmento que eu conheço que eles fazem, tem vários, mas o outro segmento que eles estavam fiscalizando muito em cima, e que eu advogo para esse setor, é o setor de transporte. E nesse, pelo menos no foco, está certo, porque os números que saíram no último levantamento das 10 categorias profissionais que mais tiveram falecimentos, das 10 top da lista, 7 eram trabalhadores motoristas. Motoristas de ônibus do transporte coletivo urbano estavam em primeiro lugar, foram os que mais morreram, né, no Brasil. Está na lista divulgada aí pelos órgãos oficiais. Mas todos eram, dos 10, 7 eram motoristas. Motorista de transporte de carga, motorista de não sei o quê. Mas o topo da lista era o motorista de transporte coletivo. Então, eles têm escolhido esses setores que eles julgam mais sensíveis à proliferação. E no caso específico da escola, que nós somos o patinho feio de tudo, todas as mazelas do mundo, né? Nesse ponto aí, quando começou a pandemia, veio a história dos descontos. Quando começou a pandemia, veio a história do remoto, veio a história da entrega de materiais. Então, assim, nós somos um setor muito visado, até porque nós atingimos uma gama de pessoas muito grande. Tá? Digo educação como um todo, aqui não é só a escola privada, é a educação como um todo. Então, esse é o motivo deles estarem em cima da gente, Douglas. Tá. Com relação, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais. Então, o Cinep, na verdade, ele está prevenindo com essa sua fala a respeito da questão de você fazer um CAT. Né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que ter uma observação muito cautelosa ao pensar nisso e até mesmo executar, se for o caso. É isso? Sim, é uma decisão estratégica de cada um, qual é a postura que vai adotar. Né? Ninguém precisa que decidir ou dizer o que vai fazer, mas é uma decisão de cada um. E poderá ter esse tipo de consequências que eu coloquei aqui, né? De que, eventualmente, não fiscalize ninguém, justo peguem a tua escola para Cristo por algum motivo A, B ou C. Sim. Né? A história diz que isso vai acontecer. Eles não vão conseguir fiscalizar as escolas, mas, com certeza, uma dezena de escolas vão acabar caindo nessa discussão, ou por denúncia, ou porque eles pensaram para olhar como é que essa escola em específico estava fazendo. E o critério de decisão, realmente não sei qual será, mas eu acredito que nós vamos ter aí uma dezena ou duas de escolas fiscalizadas nesse sentido. E uma última aqui, né? Na verdade, não é uma última, uma penúltima e uma última pergunta que eu quero fazer diante de diversas conversas que a gente já fez e já participou, e tem algumas pessoas que perguntam. Olha, se eu tenho que dar a máscara PFF2, é isso? Isso. Enquanto dono da escola, e eu disser assim, olha, eu estou, na minha ideia, eu vou pedir para os professores comprarem, cada qual deles que utilizem a dele, eu não vou dar a máscara.
isso, de alguma forma, tem a ver com aquilo que, por exemplo, é uma doença trabalhista ou não? Como é que isso soaria diante dessa comunidade toda, principalmente dos professores e os trabalhadores da área da educação? Se eu não quiser dar esta máscara, É, é bem relativo isso, Douglas. Assim, a percepção das pessoas sobre as coisas geralmente é equivocada. O assunto que a gente escolher, se você pegar como que as pessoas veem o assunto, é só uma visão das pessoas. Tecnicamente, geralmente está errada a visão. O seu tal do senso comum, se eu falo muito nas minhas palestras, né, até uso de forma meio em toda brincadeira, né, de cada 10 coisas que o senso comum diz, eu diria que 7 estão erradas. A resposta não é o que o senso comum diz. Então, aqui o senso comum vai dizer, poxa, a escola não está querendo me proteger, né? É o senso comum falando. A questão é, se eu quiser protegê-lo, o que você quer? Eu pago o teu salário, deixo você em casa e você não vem trabalhar. Pronto, aí eu tenho certeza que eu estou te protegendo. Mas eu tenho certeza que quem está nessa sala vai responder, mas de cada 10 que eu deixar em casa com salário e tudo mais, eu sei que ele não fica em casa. Né? Ele sai, ele faz as coisas, ele deixa a família, daí ele mata a mãe, sei lá. E aí eu para protegê-lo, fiz a minha parte e ele não faz a parte dele. É o que eu tenho mais escutado. Então, nesse caso, o que eu digo aqui é não tem que ir muito pela percepção da comunidade em geral. Eu iria pela percepção do teu risco. tá. Então, tem risco de você, se alguém se contaminar, entrar com ação, infelizmente a pessoa falece, e dizer que isso foi... Quem tem que se responsabilizar por isso é a escola? Tem risco. Tá. Isso, se você... E como que eu posso prevenir esse risco se um dia eu tiver que me defender disso? Você vai ter que provar que tudo aquilo que estava no teu alcance que a lei determinava, você fez. Você vai pegar aquela resolução da CESA 98 e dizer, tá aqui, ó, checklist, eu fiz tudo. Tá? E ele vai dizer do outro lado que não, ficou faltando a máscara PFF2, tal. E aí essa discussão é se o tudo era com a máscara ou sem a máscara. É uma discussão meio bizantina, mas é por aí que a coisa irá. Tá? Então, se alguém puder fazer isso, que faça, na questão da máscara, já que você perguntou. Isso. Mas porque ela tem consequências realmente muito diluídas. A gente não sabe como vai ser julgada no futuro a responsabilização das escolas. Tenho certeza que teve gente contaminada. Algumas escolas, infelizmente, já tiveram situação de falecimento, né? Eu só não sei se já tem se muitas escolas estão com ações já em curso com esse tipo de discussão. Nós já estamos com ações nesse caso, não de escolas, mas em geral. Então, ela vai vir, essa discussão, não tem jeito, ela virá. Eu quero te explorar mais um pouco, Diego. É assim, doutor Diego, na sequência do seu raciocínio, naquilo que são todos os raciocínios da tomada de decisão dos gestores educacionais, eu diria assim, então, se eu dou a máscara, eu posso considerar que eu estou protegendo, teoricamente, o meu técnico administrativo, o meu professor e todos aqueles que estão dentro, os profissionais da educação. Tá certo? De alguma forma, eu estou assumindo que ele passa a ser a Covid uma doença profissional? Por um fato de eu trazer exatamente aquele instrumento que o Ministério Público do Trabalho disse que esse aqui que tem que usar. Ele vira, então, como se fosse um instrumento interno de segurança do trabalho? Não. Se for só o fornecimento da máscara, não. Agora, se você alterar teus documentos oficiais, que são o PCMSO ou PPRA, instituir isso em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, que tem as suas normatizações, e mais ainda, se você emitir as CATs, aí sim. Infelizmente, como advogado, se eu tivesse do outro lado, eu usaria isso dizendo que, independentemente se era ou não era, você assumiu. Então, passou a ser uma presunção contra você. Entendi. Então, significa dizer que, vamos supor,
o professor não quer se vacinar. E ele vai à escola, vai para trabalhar, e ele não quer se vacinar e não se vacinou. E também não quer usar a máscara. Como é que fica isso? Bem, eu Posso tenho dar uma dito... advertência? Veja, eu vou dizer, mas quero deixar registrado aqui que essa é a minha posição pessoal, que eu vou defendê-la por escrito, vou publicar um artigo logo nas próximas semanas. Além do meu parecer, eu vou publicar isso, mas é a minha posição. Não só pode, como deve. Porque eu, se estivesse na posição, só para se prevenir em relação a teses, se eu pegasse um empregado, apesar que a gente não faz, mas, e fosse a defender a tese dele, eu diria, olha, a escola não só, independente se ela cumpriu ou não cumpriu o protocolo, ela permitiu que eu coabitasse, que eu convivesse num ambiente com uma pessoa que podia ter sido vacinada e não foi vacinada, que tinha que usar máscara e não usou a máscara. E a escola permitiu isso. Então, independente da conduta que é, além na minha opinião, ilegal, é imoral, feita por esse trabalhador, sem o menor sentido de coletividade, sem o menor sentido de proteção do seu semelhante, né? Quem permitiu que isso acontecesse foi a escola, de forma omissa, né? Porque não sancionou, e não sancionando deixou que a coisa, até vale para os filhos, né? Você não faz nada, a coisa vira a casa da mãe Joana mesmo. Então, dito isso, que é o que está escrito no parecer, agora só disse com mais ênfase, né? A escola tem que tomar uma posição. Se não punir, está adicionando um grauzinho de risco nessa linha de discussão. Se acontecer alguma coisa, com certeza os advogados dos empregados vão adicionar essa informação para dizer que a conduta da escola foi permissiva, que a conduta da escola aumentou o grau de risco daquele trabalhador. E aí vai arcar com as consequências. E nesse caso em específico, eu acho que há um risco muito grande de condenação. Cabe justa causa, doutor Diego? Na minha opinião, cabe, mas com um procedimento, que é o que está no parecer, que é com aquele procedimento, dando a oportunidade das pessoas tomarem ciência para ninguém dizer, eu não sabia. Não. Tem que haver uma comunicação muito clara, dizendo o assunto é assim. Se você não quer se proteger, você não está fazendo uma coisa só com você. Você está expondo e aumentando o risco de todos os que convivem com você. Se na tua casa você quer fazer, vai ficar dentro de casa, bem, aí tudo bem. Teus familiares que vão arcar com a conta. Agora, se você chamar uma pessoa dessa para dentro da escola, ele vai coabitar com auxiliares, com os outros professores, com toda a comunidade acadêmica e com os alunos. E você, escola, está permitindo? Então, tem que informar isso, tem que dar a oportunidade dele se vacinar, tá? Tem que ser incisivo, né? Se for a coisa da máscara, como o professor Douglas colocou, tem que sancionar, tem que advertir, tem que suspender. E no caso da vacina, aí não tem muito meio termo. Ou você vai permitir e vai deixar rolar e corre o risco, ou você vai avisá-lo, ou você se vacina ou vai embora. Aí se vai ser por justa causa ou sem justa causa, é decisão da escola. Mas a resposta para a tua pergunta, Zé Mário, se chegar nesse extremo, posso mandar, caracteriza a justa causa? Na minha opinião, caracteriza, e eu acredito que o judiciário vai validar isso, porque até o próprio Ministério Público tem parecer dizendo que é justa causa. Perfeito, obrigado. Muito bem. Eu digo assim, então vale a pena fazer essa informação, vale a pena se acautelar dessa condição que pôs aí o Ministério Público do Trabalho, né, a todos os nossos associados, né? E gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, que alguém deseja fazer a pergunta, senão a gente pode até encerrar, doutor Diego. Fiquem à vontade os convidados, podem se pronunciar e fazer as perguntas, claro que não todos de uma única vez. Acho que deu, né? Bem. Se não há perguntas, eu praticamente, com as minhas perguntas, eu diria sim.
Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um belo de um informativo para todos os meus profissionais. Eu estou falando da minha questão particular, profissional, dentro da minha escola. Informá-los direitinho de tudo isso, pelo menos formalizar isso tudo, e depois aplicar aquilo que tem que ser aplicado, né? Para poder exigir e fazer as exigências que a gente precisa. Isso confere? Faz sentido, doutor Diego? Sim, eu diria que, já que colocamos todos os assuntos, nesses 4 blocos de assuntos, cada escola tem que sentar ali na cadeirinha da direção e tomar a sua decisão, né? Qual a sua posição em cima dos 4 assuntos, tá? Não existe não decidir. Se você se omitir, você está decidindo por omissão. Então, esse assunto é como um trem, o trem está andando. Então, ou você pula do trem, ou você amarra o trem, ou você vai no fluxo do trem. Então, nesse caso, né, seja a questão da alterar ou não alterar documentos, emitir CAT ou não emitir CAT, fornecer ou não fornecer a máscara nesse modelo, né, cada um desses assuntos você tem que decidir. E essa questão do vacina, não vacina, e que posição, que nível sancionatório eu vou adotar para os colaboradores que não adotem esse tipo de postura, você também tem que decidir, né? Você decidindo, você vai impor as consequências, né? Aí, por isso que eu digo, é uma decisão muito pessoal de cada gestor, porque vai arcar com as consequências de um jeito ou do outro, né? Para a esquerda ou para a direita, vai arcar com as consequências, né? Boas e ruins, né? Mas é isso, senhores. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu creio que o assunto está vencido. Tá ok, então. Então, eu quero agradecer a todos, desejar um bom final de tarde para todos vocês, um bom trabalho, e espero que tenha sido bem elucidado a todos, né? E se tiver alguma preocupação ou quiser mais alguma informação, esse vídeo está sendo gravado, né? E aí, quem quiser assistir, a gente tem ele aí no site do Cinep. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado, doutor Diego, e aqueles que participaram aqui hoje conosco. Meu abraço. Obrigado. Um abração para todos, então. Tchau, tchau. Douglas, um pedido. Irmã Edith falando, tem como disponibilizar a gravação da reunião aqui para nós? Eu tive um problema, me atrasei, tive uma criança que passou mal. Eu precisava de ver a gravação da reunião, é possível? É possível, irmã. A gente vai colocar no ar daqui a pouco. Assim que a gente encerrar aqui, tá bom. Deve ir, acho que em menos de meia hora vai para o ar, e vale a pena olhar, e Osni, que está nos ouvindo aí, está aí, Osni? Aqui sim, professor. Então, eu acho importante a gente multiplicar isso para os nossos, viu? Nossos pares, nossos associados, enfim, é cauteloso a questão. Muito embora a gente possa aí flertar com diversas outras questões diante dessa questão, mas o mais apropriado para falar é o doutor Diego mesmo. Como ele já saiu, eu digo assim, pode indicar o vídeo para todo mundo. Eu acho que ele foi muito esclarecedor. Irmã Edith, fique muito à vontade de daqui a pouco baixar o vídeo aí e assistir mais uma vez. Tá bom? Obrigada. Obrigado eu. Até mais. Osni? Obrigada, Douglas. Obrigada, Osni. Tchau, irmã. Até depois. Senhor Douglas. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.